Olá, telespectadores da TV Assembleia. Começamos agora mais um Frente a Frente e hoje a nossa convidada é a promotora de justiça Dalva Tenório, ela que é titular da 14ª Vara Criminal da capital, bem como da 59ª Vara e atua também na 60ª Promotoria Criminal do Ministério Público Estadual. Tanto a 14ª Vara Criminal da capital, trânsito e crime contra criança, adolescente e idoso, né? Os vulneráveis também, essas ações estão presentes na 59ª e na 60ª Promotoria Criminal da capital, também relacionadas aos crimes contra a criança e o adolescente. Portanto, são muitas ações que nós vamos tratar aqui com a doutora Dalva nessa entrevista. E eu agradeço antecipadamente a sua presença aqui conosco mais uma vez. Comecemos então, doutora Dalva, pela atuação da 59ª Promotoria do Ministério Público Estadual, que criou há quase 5 anos uma campanha denominada Com Criança Não Se Brinca, né? Logo depois, transformado em projeto, acrescentou-se Com Criança Não Se Brinca e Quebrando o Silêncio, né? Uma continuidade de algo muito, digamos assim, lógico, não é? De não brincar com criança ao ponto de caracterizar um trauma por abuso sexual. Eu pergunto, que histórico podemos fazer desse trabalho que começou há quase 5 anos até hoje? Obrigada pelo espaço, inicialmente. Esse espaço importantíssimo, de grande relevância para a nossa comunidade, para a sociedade. Na realidade, nós iniciamos o nosso trabalho em 2013. Fomos para a 14ª Vara Criminal, que trata destes crimes de vulneráveis. E quando lá chegamos, como a vara já estava sem promotor há um ano e meio, tinha alguns processos do NIMP, alguns inquéritos. NIMP é a Central de Inquérito do Ministério Público. E eu peguei aqueles processos e comecei a analisar. Você sabe, Gorete, que quando nós estamos tratando com muitas demandas, nós temos que focar naquela que sentimos mais necessário. E quando eu comecei a pesquisar, eu vi que o que mais angustiava, o que tinha o maior problema e que de maior sensibilidade eram os crimes contra a criança, mas de 0 a 11, 12 anos. Né? A primeira infância inteira. A primeira inteira, infância, né? Inteira. E a pré-adolescência. E a pré-adolescência. Então, nós fizemos um levantamento e nesse mesmo ano, que foi o ano de 2013, um mês depois da nossa entrada na promotoria, nós conversamos com a ADEME, que era a Associação dos Construtores de Maceió, porque naquela época, eles tinham acesso, porque eles têm muitas construções, a uma enorme população. E conversei com ele e fizemos um trabalho, iniciamos o Com Criança Não Se Brinca, começamos nos canteiros de obras. Naquela época estava no auge. Pois é, da construção civil. Eu lembro que o Ronald Vasco me disse que tinham 20 mil homens trabalhando. Então, nós íamos 6h30 da manhã para aqueles canteiros e levamos junto ao SESI, junto ao SENAI, um diálogo. E depois nós abrimos para a população, para conversarmos sobre o assunto. E foi aí que eu vi que havia um silêncio enorme que envolvia toda essa questão da pedofilia, toda essa questão do abuso infantil, toda a questão da violência contra a criança. Daí, durante esse ano, nós trabalhamos com a ADEME, com a construção civil, até meados de 2014. 2014, nós trabalhamos com a prefeitura, com a doutora Ana Deise, fizemos um trabalho nas creches, com essa população também, porque o Estado, ele não trabalha com creche. Quem trabalha com creche são o município, são as prefeituras. Constitucionalmente, é uma obrigação constitucional dos municípios. Dos municípios. Né? Educação infantil. E creche.
Daí nós trabalhamos, então nós íamos nas creches, nas escolas, passei aí também em hospitais, em postos de saúde, para conversar, para mostrar o que o adulto faz com uma criança e como prevenir. Porque o mais importante, Gorete, neste momento é prevenir. Depois que acontece, você pune, você tenta remediar, mas vamos prevenir. O trauma continua, Continua. Né? A sociedade tem que fazer um programa, um trabalho de prevenção e proteção. E é cada vez, os números, doutora Dalva, como eles se apresentam ao longo desse período? Vamos, então, dar o marco em 2013, né, até agora. O que é que se observa? A população tem conseguido denunciar? Tem. Nós temos uma procura pelo Conselho Tutelar, que eu sempre digo, é muito importante. É um instrumento valioso. É um instrumento valioso. Se você tem uma denúncia, se você sabe de um caso, não se cale. O que caracteriza, quais são, digamos assim, as situações que induzem ou levam a acreditar que uma criança está vulnerável e passando por uma situação dessa, de abuso, na família, notadamente, né? Por incrível que pareça, 54%, quase 60% dos processos que eu tenho, a criança foi abusada dentro da própria família, por um conhecido, por alguém que convive com ela. E o abusador, Gorete, ele não tem uma característica própria. Ele, às vezes, é uma pessoa boníssima, de fino trato, delicada, gentil. Nós não podemos olhar para o abusador como um monstro, como uma pessoa grotesca, não. Uhum. Outra coisa, o abusador não é só o homem. O abusador pode ser uma mulher, quando eu digo um homem mais velho, pode ser um adolescente. Muitas vezes o irmão mais velho abusa do mais novo. O tio, o primo, o vizinho, o pai biológico, o padrasto, não é? Então, nós não temos como fazer aquele estereotipo do abusador. Olha, o abusador tem essa característica. Agora, a criança abusada, nós temos indícios. Os sinais que a gente pode reconhecer uma criança que foi abusada. Geralmente, ela muda o comportamento. Ela fica irritadiça, chorando muito. Ela tem medo das pessoas. Ela se mostra frágil. Introspecta, assim? Fica introspectiva. Muitas vezes para de se alimentar, não dorme bem, tem pesadelos noturnos, isso dependendo da idade. E do grau, não é? E do grau. Uhum. E é interessante porque eu tenho casos, eu recebi processos de crianças de 2 meses, de 3 meses, que estão machucadas, de 1 ano e meio, de 3, de 5 anos, de 7 anos. É uma monstruosidade, apesar de a pessoa que pratica esse crime não ter esse componente tão visível, não é, para a sociedade. Eu sempre, quando eu converso com as comunidades, eu lembro que a criança que é abusada, ela não está sob o olhar cuidadoso de um adulto. Se você cuida, se você zela da sua criança, se você tem uma proteção intensiva sobre ela, dificilmente ela será abusada. Porque vai apresentar as características. E quando você está com aquele olhar cuidadoso, o abusador não se aproxima, não tem a chance. Não tem espaço para ele atuar. Não tem espaço. Uhum. Se você tem uma criança que está indo para a escola, se você tem uma criança que está indo para a casa de um vizinho, de um amigo, fique de olho. Fique de olho. Ninguém conhece o abusador. A natureza das pessoas. A natureza das pessoas. Quando aquela criança volta, converse com ela. Pergunte como foi que aconteceu, como foi o dia dela. Ou seja, os pais, quem cuida dessa criança, não pode ficar indiferente às situações em que ela está envolvida. Envolvida, é verdade.
Nós temos casos, eu tenho um caso que eu sempre repito, porque ele foi assim, para nós, emblemático. Era uma senhora que tinha um vizinho, o vizinho chegou nessa comunidade há 20 dias, um homem já de 50 anos, e quando ela saiu para trabalhar ou fazer alguma coisa, as duas crianças, uma de 5, outra de 6, iam ficar em casa só. E o vizinho disse, não, eu vou para a praia, deixa que eu levo suas crianças. Ela não conhecia, aquele vizinho era novo na comunidade, o que é que um homem de 50 anos vai fazer com duas crianças, uma de 5 e uma de 6 na praia, que dão trabalho. Que normalmente não tem paciência. Não tem paciência. Sendo desconhecida, da família. Não era avô, não era tio, não tinha carinho por aquela criança. Nenhum vínculo. Nenhum vínculo. E a mãe disse, tá certo, leve, porque eles gostam muito de praia. E vai ser muito interessante. Isso é um caso de negligência. Verdade. E aí ele levou as crianças e abusou delas. Uma delas precisou, inclusive, ser hospitalizada. Então eu sempre lembro as famílias, as comunidades. As crianças vão brincar na rua, preste atenção. Está entrando na casa de um senhor, de uma senhora que mora sozinha, de repente só criança entrando lá. Estão fazendo o quê? O que é que estão fazendo a tarde toda numa casa de adultos que não tem criança? Ou mesmo que tem outra criança? Olhe, fiscalize, visite, não deixe tanto tempo, deixe brincando num espaço aberto, onde todos os vizinhos vejam, sob os olhos de muitas pessoas. Esse é o cuidado. A colaboração que uma novela com nível de popularidade que tem as novelas da Rede Globo e que tocou nessa questão de uma forma aberta, profunda, mostrando justamente tudo isso que a gente está conversando e mais, né? Como a família deve conduzir a denúncia e como o perfil do agressor ali colocado, né? Que era acima de qualquer suspeita, digamos assim, e também a forma como o trauma chega a complicar a vida de uma adolescente e de uma jovem quando ela é abusada desde a infância. A característica da mãe que trabalhava durante o dia e o pai tinha espaço de ficar, o padrasto, no caso, de ficar em casa. Enfim, como a senhora vê uma contribuição como essa? Valiosa. Foi primoroso o trabalho da Globo, né? De uma televisão, como pode ser de outras televisões que abordem esse tema. Eu achei valiosíssimo, porque ele mostrou a criança que foi abusada, o trauma, justamente o que você falou, a mãe que realmente não imaginava. Cega, literalmente, né? Cega, porque era um homem que vivia na sociedade, que tinha como obrigação defender a infância, que tinha como obrigação proteger a criança, e ele fazia justamente o contrário. Então, fica um véu na frente das pessoas. Não, ele é um homem de bem, ele era um delegado, ele era concursado, ele trabalhava. Como ele iria fazer uma coisa dessa? E você percebe também aquela senhora que trabalhava na casa dela, o medo que ela teve de denunciar. É por isso que quando nós fazemos o trabalho, eu chamo de quebra de silêncio. Porque normalmente, Gorete, as pessoas têm medo, não querem se envolver. Muitas vezes dizem assim, mas doutora, eu moro numa comunidade onde o tráfico impera, onde o tráfico reina, eu tenho medo. As coisas acontecem ali e eu tenho que silenciar. E eu digo, use o Disque 100, vá ao promotor, mande até uma carta anônima para o Conselho Tutelar, mas não deixe de denunciar, não se cale, seja a voz dessa criança. Porque uma criança de 2, 3, 4 anos não vai para a escola normalmente. Então, essas coisas acontecem na casa dela, onde ela deveria estar protegida, onde ela deveria ser amada. E ela está sendo abusada. Quem é que percebe isso? Quem percebe é o vizinho, a pessoa que passa ali pela comunidade, às vezes uma pessoa que trabalha próximo e tem que fazer a denúncia. Ainda que não esteja ligada à família, mas tem que participar. Até como processo. ser humano.
porque aquilo ali queima a alma. É uma ferida, eu digo, olha, a ferida que fica é um queloide que não é visível, é o queloide da alma, a dor da alma. E muitas vezes, Gorete, a criança não sabe que aquilo é errado, porque o adulto faz, é o pai que faz, é o tio, é o avô, são pessoas que ela confia e ela não entende o que está acontecendo. Não tem alcance para discernir não tem, sobre sente essa a atitude. dor, sente a vergonha, o incômodo, mas não tem a noção de que ela não deve passar por aquilo. Doutora Dalva Tenório, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em menos de 1 minuto. Até já. A ditadura foi uma época de violação de direitos. E muitos dos documentos que contavam os detalhes sobre os crimes cometidos foram censurados, escondidos ou destruídos. Hoje, muitos deles estão disponíveis no site pnmdigital.mpf.mp.br. Acesse, pesquise e não deixe a história desaparecer, muito menos se repetir. Caraca, é muito peixe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse novo bioma, esse ecossistema único no mundo, pode ser afetado em caso de um vazamento. E é por isso que a gente quer que as empresas desistam de quaisquer planos de explorar petróleo na região. E por isso que a gente precisa da sua ajuda. Seja assinando a petição, seja compartilhando, indo para as ruas para passar essa mensagem. Estamos de volta com o Frente a Frente, que hoje recebe a promotora de justiça Dalva Tenório, titular da 14ª Vara Criminal da capital. Ela também atua na 59ª e 60ª Promotorias Criminais aqui do Ministério Público Estadual. Ambas tratam de crimes contra a criança, o adolescente, enfim, o idoso, a população vulnerável, né, que precisa de um atendimento, de uma atenção especial. Doutora Dalva, nós focamos no primeiro bloco sobre a violência contra a criança, a violência sexual, mas não é só essa via que caracteriza um crime contra a criança, o adolescente, o idoso, enfim. Há também os maus tratos, não é? Realmente, nós, quando recebemos os inquéritos, né, que vêm através do Central de Inquérito, nós que se chegam 30 processos naquele momento, 9 ou 10 são de abuso sexual, mas temos outros tipos de violência, os traumas, não é? Muitas crianças chegam com espancamento, queimaduras de cigarro, de ferro. O ser humano, a impressão que dá é que está institucionalizando a violência, não é? E normalmente, todos os níveis, né? Todos os níveis. E normalmente essa violência, ela vem contra a criança, contra o idoso e contra o adolescente. Por quê? Porque esses são os vulneráveis. Os mais frágeis na relação. Os mais frágeis na relação, principalmente contra a criança. A criança, muitas vezes, ela não verbaliza, né? São crianças de 1 ano e meio, 2, 3 anos, que ela não sabe
falar e dizer quem fez aquilo. Então, a família, quando a criança quebra um braço, uma perna, ou tem um corte que necessita ir ao hospital, a família diz normalmente que ela caiu. Então, eu sempre peço àquelas pessoas que cuidam dessas crianças, que recebem, os enfermeiros, os auxiliares de enfermagem, os médicos, que tenham esse olhar cuidadoso. Há uma baixa notificação quando a criança chega a um hospital sobre esse tipo de acidente, entre aspas, doutora Dalva? Tem. E isso acontece em todas as classes sociais ou é algo muito mais verificado na classe popular? Eu costumava dizer que a violência ela é democrática, mas você percebe mais na periferia, nos bairros onde existe droga, onde a droga em maior quantidade. É um componente que agrava a situação. A droga agrava, o álcool, né? De forma geral, todos esses, vamos dizer, esses elementos que mudam a personalidade do ser humano. Então, você percebe que a violência ela está muito ligada à droga, mas ela acontece em todos os bairros, porém, em maior número na periferia. Isso, segundo o meu diagnóstico da 59ª Promotoria. Mas você percebe que ela tem uma cadência, ela tem um histórico. Você percebe como aquela violência acontece. Geralmente, a mãe ou o pai vai até o posto de saúde e diz que a criança caiu, que aquela criança escorregou, que estava sentadinha na mesa, ou que escorregou numa calçada e rolou a escada para justificar o grande nível, o número de marcas e, vamos dizer, lacerações que ela fica. Uma outra coisa que eu sempre peço aos médicos e às pessoas que cuidam de crianças e às pessoas que trabalham em creche, que sempre que puder, quando for cuidar daquela criança, dar um banho na creche, perceber a genitália dela. Se está com algum tipo de marca, se está ferida, se tem alguma coisa diferente que ela saiba que não está dentro do padrão. Para chamar o conselho tutelar e fazer a denúncia. Não espere. Não espere. Se você percebe que aquela criança repetidamente chega com a genitália ferida, com marca pelo corpo, chorando muito, chame o conselho tutelar. Converse com ele. Chame um médico, alguém que trabalhe num posto de saúde próximo, converse, mas seja os olhos e a voz dessa criança. Só voltando a esses sinais que podem evidenciar que uma criança, fazer o reconhecimento sobre essa criança está vivendo uma situação de abuso, doutora Dalva. Como a senhora classificaria os leves e os graves? A senhora acabou de falar, na própria genitália da criança pode-se perceber algo mais grave, mas no geral, qual é a atenção sobre pontos que a família, que quem está tomando conta ou na escola possa colaborar para fazer essa denúncia? Inicialmente, mudança de comportamento. Se você tem acesso ao banho da criança, ao trato daquela criança, quando ela mudar de comportamento, você já começa a observar o físico. Junta o físico com o psíquico, o emocional. E depois, se você é uma pessoa que a criança tem confiança, converse com ela, que ela verbaliza, a não ser que ela seja um bebê ainda. Mas normalmente a criança conta. A partir de quantos anos o 2 histórico anos. Já mostra que a criança pode sim verbalizar uma atitude estranha com ela? Eu tenho alguns inquéritos que a criança tinha 2 anos e meio e ela desenhou. E ela desenhou, fez um desenho mostrando o adulto. A denúncia estava colocada pela própria criança. Pela própria criança. Depende, porque tem crianças com 2 anos e meio, 3 que não verbalizam, né? E isso outras varia muito. Varia de muito. Criança para criança. Mas eu nunca esqueço dessa criança de 2 anos e meio que ela fez o desenho. E ali estava mostrando, não precisava mais nada. Só que, lógico, que o desenho junto de outras evidências. As marcas, as histórias, o fato da mãe ter entrado em casa e ter visto o padrasto com a criança no banheiro.
Então, é a percepção do adulto que salva a criança. É a percepção de quem está convivendo com aquela criança. E um ponto importantíssimo, o agressor ou a agressora, porque não pode se eliminar essa possibilidade, porque ela existe, geralmente não está dentro daquele padrão que se espera de uma pessoa que abuse de outra, né? Não tem padrão descrito, ela é uma pessoa, é uma bruxa, ou ela é uma pessoa ríspida, não. Estudos, claro, o que pode motivar alguém a ter esse comportamento, doutora Dalva? A senhora não é psicóloga, não é, mas há um histórico, não é? Há trabalhos multidisciplinares com profissionais que indicam pessoas a tomar esse caminho, não é? Dizem os estudos, né, que eu Claro. leio, não sou formada nessa área, que normalmente a pessoa repete o comportamento. E normalmente uma pessoa que abusa foi abusada. Não teve um tratamento e repete aquele comportamento. Mas não tenho certeza, porque muitas vezes eu recebo idosos fazendo reclamações de filhos que foram espancados pelos filhos, que tiveram o seu salário, a sua aposentadoria confiscada pelo filho biológico. Uhum. E eles dizem assim, mas eu criei-o com tanto amor, eu fui tão amorosa, eu deixei de trabalhar para cuidar deles. E você vê, pelo menos o que elas retratam, né? As vítimas retratam. Eles deram amor e não estão recebendo o amor de volta. Como então, justifica, não é? Como vamos justificar? Fere a lógica. E o ser humano também. A violência, ela está aumentando a cada dia. Não é só a violência contra a criança, é contra o adolescente também. Você vê que Alagoas tem os maiores índices do Brasil de morte de adolescentes. Nós temos também um grande índice de idosos abandonados, de idosos que têm suas aposentadorias subtraídas, que ficam em casa sozinhos, sem nenhum cuidado, sem banho, sem medicamentos, sem alimentação. Outro dia eu recebi uma denúncia de uma comunidade que quem estava cuidando do idoso era o vizinho, e o vizinho de um lado, o vizinho do outro, porque o filho, no dia que o idoso recebia o dinheiro, passava lá, pegava o cartão. Depois ele levou o cartão embora e deixou o idoso sem a mínima condição, nem de higiene, nem de alimentação. Então, não dá para entender o ser humano. Não dá para entender. E isso me faz lembrar um dia que eu estive na agência da Caixa Econômica e verifiquei uma cena terrível de uma moça jovem, ela não tinha 30 anos, 25 por aí, com a mãe, e tratando mal a mãe na boca do caixa, como o pessoal fala, mas no autoatendimento, para sacar a aposentadoria dela, e a gente verificava que era para isso mesmo. Quer dizer, falta o sentido da humanização na relação das pessoas, e sobretudo das famílias, né? É verdade. Nós temos feito um trabalho do Fala Educação, da doutora Cecília Carnaúba, e que eu tenho uma oportunidade de, com ela, trabalhar e marcharmos juntas, não é? Então, nós vamos aos bairros e nós vamos às escolas. O assunto que levo, cada promotor leva um assunto. O nosso é sobre integridade física, é sobre abuso sexual. E quando você percebe aqueles alunos, que você conversa com eles, você percebe uma certa violência. Você percebe um comportamento intolerante, hostil uns com os outros. Então, você percebe que há uma necessidade muito grande de trabalharmos essa questão de convivência. Desarmar os espíritos. Desarmar os espíritos de uma tolerância. Trabalhei também com eles essa questão do bullying, o desrespeito ao diferente. É gritante como existe um desrespeito, uma falta de cuidado com aquele que é diferente.
e como isso causa um transtorno na vida daquela pessoa. Você veja, Gorete, que nos Estados Unidos, quando aqueles alunos, aqueles estudantes compram uma arma que voltam para atirar na escola, que eles fazem um levantamento da vida, eles sofreram bullying. Eles foram pessoas que se sentiram alijados do processo de educação, foram crianças e adolescentes que tiveram a vida exposta na escola por algum defeito, ou pela maneira de se vestir ou de se portar, e eles voltam com aquela vingança. Com o ódio, né? Com o ódio. Gerado, alimentado durante todos esses anos. Todos esses anos. Então, você veja que hoje, além daqueles alunos necessitarem do português, da matemática, da história, eles necessitam da ética, do cuidado, do bom senso, de aulas de convivência. Para isso tem que se capacitar também professores, né, e a comunidade escolar como um todo. Assunto que a gente vai abordar no próximo bloco. Doutora Dalva, em 1 minuto, o Frente a Frente está de volta. Quando aquele seu amigo namorador teve a primeira filha, você falou que ele passou de consumidor a fornecedor? Já aproveitou o ônibus lotado para se aproveitar da passageira? Já falou, prendam suas cabras que meu bode está solto? Pode parar. Isso incentiva o machismo e a violência sexual. A gente só muda a cultura do estupro mudando o nosso modo de ver o mundo. Machismo. Já passou da hora. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. O que é urgente para você? Para muitas famílias, a prioridade é não morrer de frio. Eu agradeço todo mundo que está doando os cobertores por causa do frio, né? Para esquentar meus filhos, principalmente, né? A gente é pobre e nem sempre a gente tem dinheiro para comprar, né? Preciso da LBV. Aqueceu o meu coração. Quando a LBV chamar, diga sim. Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a promotora de justiça, Dalva Tenório, e o nosso assunto aqui é a defesa, não é, da criança, do adolescente, do idoso, enfim, o trabalho que é feito pelas varas criminais, como também pelas promotorias de justiça aqui no Estado, para a defesa dos vulneráveis da nossa sociedade. Doutora Dalva, nós falamos no bloco anterior justamente sobre a participação da comunidade escolar, de trabalhar a comunidade escolar para que a violência não assuma essa proporção que hoje se verifica no ambiente escolar e na comunidade. Essa questão de ser criada uma delegacia especializada contra os crimes que atingem as crianças no Jacintinho, vai melhorar de que forma o acesso à informação e também a denúncia que se pode fazer nesse sentido? Toda especializada melhora muito, não é, para se fazer uma denúncia. Então, essa especializada, ela funciona na subida da ladeira do olho. A titular da Delegacia da Criança e do Adolescente é a doutora Adriana. Ela é uma pessoa muito dedicada,
tem um trabalho muito bom na delegacia, mas Gorete, ela está assoberbada. Por quê? Além das crianças, de abusos, de violência contra criança, contra adolescente, ela trabalha também com os desaparecidos. E você sabe que nós estamos numa fase em que nós não temos muitos delegados. Tem delegados trabalhando em 3, 4 delegacias. Então, ela fica de plantão, a delegacia dela fica de plantão. Algumas vezes não funciona como deveria, mas tem um local para essas crianças. E as mães e as pessoas que quiserem procurar para fazer uma denúncia, tem um local especializado. E ela tem feito, dentro da situação que nós temos aqui, um belo trabalho. Na questão dos direitos humanos, que a partir de uma palestra, ou de uma oficina, ou de levar a informação para o ambiente escolar, como tem sido a receptividade dos alunos e da comunidade escolar, alunos e professores? Eu acho muito interessante que nós somos muito bem recebidos. E quando nós terminamos de conversar com eles, que eu chamo de roda de conversa, eu não chamo palestra. Normalmente, quando nós saímos da sala, nós encontramos tanto adolescente como professores nos fazendo denúncia. Normalmente, eu levo 5 ou 6 denúncias para serem investigadas. Casos reais? Casos reais. Algumas pessoas disseram, olha, doutora, eu não procurei antes porque eu estava com medo. Mas se a senhora não disser que fui eu, pode citar. Pode citar. E eu acho muito interessante também que os próprios professores, eles nos recebem muito bem e eles também trazem algumas histórias, casos que já foram resolvidos, que estão sendo resolvidos, que estão sendo acompanhados e muitas vezes ligam, mandam zap. Doutora, esse caso assim, já chegou com a senhora? E eu acho importantíssimo, Gorete, essa interação. Aproximar a população do Ministério Público e da Justiça. E da Justiça. Então, além desse trabalho com a doutora Cecília, do Fala Educação, nós temos mais 2 trabalhos. Um com a doutora Alexandra, que é da infância, né? Nós chamamos de segurança na escola, que nós também vamos na escola conversar com esses alunos, ouvi-los. Então, eles relatam as necessidades e a doutora Alexandra está formando uma rede. O que é que acontece? Ela aproxima o Ministério Público das secretarias, vê o trabalho que tem naquela comunidade. Ela já ouviu praticamente todos os bairros. Ela faz audiências públicas nos bairros. Então, ela ouve o que é que está necessitando aqui. Olha, aqui está necessitando de um posto de saúde mais próximo, de uma creche, e ela faz aquele levantamento, cria um relatório e entrega ao poder público. Doutora Dalva, para esse trabalho ser conduzido no dia a dia, há participação de voluntários? Alguns, inclusive da Universidade Federal. Nós temos também alguns da UNIT, e essa parte fica com a doutora Marluce, Marluce Falcão. Então, ela tem um número grande de voluntários. É muito interessante esse trabalho. E contamos também com os estagiários do Ministério Público, porque o Ministério Público, todos os anos, tem um período que eles comunicam e faz aquela prova, e aqueles estagiários ficam conosco durante 2 anos. É muito interessante. Se você estuda, se você está a partir do 4º período e quiser ser nosso estagiário, procure o Ministério Público, que eles têm na escola do Ministério Público. Pois é, o Ministério Público está avançando nessa tarefa de estabelecer o foco nas demandas que são, digamos assim, respaldadas pela própria população, com a realização dessas audiências públicas realizadas, já uma aqui em Maceió e a próxima em Arapiraca. Não é? É uma tentativa de fazer com que o Ministério Público esteja mais presente na vida do cidadão? Com certeza, e também sabermos o que a população... Porque quando você tem muitos problemas, Gorete, você tem que saber o que é prioridade. E não sou eu que vou dizer o que é prioridade. Quem tem que dizer o que é prioridade é a comunidade.
é quem está passando por aquela situação. Então, você vai fazer um planejamento estratégico para trabalhar durante aquele ano e tem que ouvir a pessoa mais importante. É um grande passo para diminuir, inclusive, essas ocorrências. Né? E a pessoa mais importante é o cidadão, a comunidade, porque nós trabalhamos para a comunidade. Nós levamos políticas públicas, fiscalizamos para ver se elas acontecem realmente. Então, esse vínculo entre Ministério Público e comunidade é importantíssimo. E a comunidade tem que denunciar, tem que procurar o Ministério Público, tem que fiscalizar junto, porque nós não temos mecanismo para estar em todos os locais. Eu gostaria muito de participar de várias palestras em várias escolas e levar o que eu estou levando. Olha que oportunidade única você está me dando aqui, porque eu sei que uma grande parcela da população vai estar atenta agora a essa questão do abuso, da violência contra a criança, a violência contra o idoso, que é grande também. E muito. Todos são incapazes de reagir a essa violência, não é? Eles são vulneráveis, não é? Porque você veja, tanto a criança como o idoso e o próprio adolescente, muitas vezes não tem como se defender. Aliás, na grande maioria das vezes. Sofrem ameaças, inclusive se tentarem falar algo para alguém, não é? A primeira coisa, voltando ao abusador, que o abusador faz com a criança é formar um vínculo e pedir o segredo. Muitas vezes ele consegue, através de presentes, de conquistas, que a criança fique calada. Muda. E outras vezes consegue através da ameaça. Ele ameaça, se você fizer isso, eu mato a sua mãe. É o caso, mato seu pai. é o quadro, o clássico, esse é o caso clássico, não é? Que se coloca, que foi veiculado através da novela, não é? Do Outro Lado do Paraíso. Do Paraíso. Não é? Muito interessante, e eu acho que trouxe de volta o assunto. Porque, assim, esse tema, abuso infantil, ele não pode sair de pauta. Porque, infelizmente, ele irá existir sempre enquanto existir ser humano. E nós temos que evitar, nós temos que estar sempre atentos. E não é só as nossas crianças. Eu sempre digo, quando uma criança está na rua, quando uma criança está exposta, ela não é, a família não trata bem, ela não é da família, ela é do Estado e ela é nossa, ela é do cidadão. E a gente observa que nos semáforos ainda há crianças vulneráveis a pedófilos, não é? Porque uma criança no trânsito pedindo dinheiro, alguma coisa, ela no mínimo vai ouvir. E muitas vezes a gente está se aproximando do semáforo e vê uma reação muitas vezes até enérgica da criança, ou pela palavra, ou por um gesto obsceno contra algo que ela ouviu. Isso, o que fazer para que a gente não possa ver mais crianças nos semáforos, doutora Dalva? Olhe, segundo dados, existem 50 mil crianças fora da escola. O município não está em condição de absorver. Não tem escola para todas. Não tem creches. Como você proteger uma criança sem escola e sem creche? É uma questão de prioridade, não é? Prioridade absoluta. Prioridade absoluta. Você não pode educar, você não pode diminuir a violência sem escola e sem creche. Só existe uma saída. A escola, educação, uma saída para essa violência, uma saída para esses abusos todos que nós vamos mudar a sociedade com a educação. É uma geração ou várias gerações, não é? Que já estão acumulando essa pena de ser abusada ou sofrer maus tratos, não é? É verdade. Doutora Dalva, eu agradeço, infelizmente nosso tempo chegou ao fim, mas claro, a gente deve se encontrar em outras entrevistas, porque o tema é atual e as demandas são imensas. Eu agradeço mais uma vez a sua participação e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e eu peço mais uma vez, se você souber de algum abuso, diz que 100. É isso. Está aí para todos que estão nos assistindo. É só discar que a Justiça, o Ministério Público vai lá garantir os direitos de crianças, adolescentes e idosos.
Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente.